Bom, irmãos, nós estamos no assunto sobre casais. No primeiro encontro, nós falamos sobre algumas dificuldades que podem afetar uma vida conjugal e levar até mesmo o rompimento de um relacionamento conjugal ou ao divórcio. E no primeiro encontro nós falamos sobre a questão sexual, que é uma questão muito importante na vida do casal, que também pode ser um problema que, se não for observado, pode até mesmo contribuir para a separação, para o divórcio. Hoje nós vamos falar de um outro problema também, de um outro fator que também contribui para o fim de um relacionamento conjugal, que são os problemas com relação às finanças, problemas financeiros. Problemas financeiros, dificilmente nós vamos encontrar alguém que nunca passou, nunca enfrentou um problema financeiro. Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos orienta até mesmo como nós devemos agir com relação à questão das nossas finanças. E para evitarmos então um problema sério na vida conjugal e acarretar numa separação. O plano divino de Deus para a vida conjugal, nós podemos ver, passa o próximo slide ali. O plano, o propósito divino de Deus para a vida conjugal é o quê? A felicidade e a prosperidade do casal. Será que é isso mesmo? Será que a felicidade e a prosperidade do casal é o plano de Deus? Vamos mudar. O texto bíblico que nos afirma isso está em Salmos 128, versículo 1 ao 6, que diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde o Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Embora esse seja um texto que está no Antigo Testamento e que você tem um foco no povo de Deus da Antiga Aliança, essa é uma promessa que abrange todo o povo de Deus, incluindo o povo de Deus na nova aliança, que chega até nós. Então nós percebemos aqui que o projeto, o plano divino para o casal é a felicidade e a prosperidade. É claro que prosperidade no quesito bíblico é muito mais do que um volume de dinheiro. É muito mais profundo do que isso. Abrange a qualidade de vida que alguém possa viver na presença de Deus, incluindo todos os aspectos, toda a área humana. E é interessante, irmãos, que para nós desfrutarmos da bênção, do fruto do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho, e chegarmos a um ponto de sermos felizes com o resultado e prósperos, tudo tem um princípio. E o princípio está onde ali? O temor ao Senhor. Parte daqui, o temor ao Senhor. Inclusive a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da
sabedoria. E sabedoria é algo que nós precisamos para gerir a nossa vida financeira. Se nos faltar sabedoria em gerir a nossa vida financeira, não vamos ter problema. E se não tiver sabedoria também, quando nós estivermos em situações adversas na questão financeira, também nós vamos ter problemas. Então a sabedoria é muito importante na vida de qualquer cristão, e principalmente na vida do casal. Pode mudar. Preste atenção no que aparece ali: forças e fraquezas. Todos nós temos forças e fraquezas. Então, um casal, quando se une, individualmente, alguém tem uma fraqueza e tem uma força. E é necessário reconhecer essas características de cada um individualmente e trabalhar, moldar essas características em um relacionamento viável, tendo como princípio o que? Para moldar essas características, as nossas fraquezas, a palavra de Deus. Tudo parte da palavra de Deus. O princípio importante em relação às decisões financeiras, princípio bíblico importante, as decisões nós tomamos da questão financeira, é fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida conjugal, que envolve as nossas finanças, nós precisamos pensar que as nossas atitudes devem ter como princípio a glória de Deus. Aliás, Tiago fala que alguns pedem e não recebem, sabe por quê? Porque pede mal, pede para a sua própria vaidade, para o seu próprio deleite. E Deus acaba não dando, não abençoando, porque a pessoa não sabe pedir da maneira correta. Pode mudar. Responsabilidade compartilhada. Ou seja, uma vez que nós casamos, irmão, agora não tem essa de jogar a responsabilidade para o outro. Ah, o responsável é o marido. Não, o responsável é a esposa. Não, a responsabilidade é do casal. Ambos são responsáveis. Ambos têm responsabilidade compartilhada. As decisões financeiras que afetam o sucesso da família são de responsabilidade compartilhada. O que quer dizer isso? Qualquer que seja a fonte das provisões de Deus, porque quem provê a necessidade é Deus, e pode ser que em um momento Deus vai abençoar a esposa financeiramente mais do que o marido, não é? Porque nos dias de hoje, nós temos, hoje, diferentemente dos tempos antigos, as mulheres estão no mercado de trabalho. E às vezes Deus abre uma porta para a mulher e ela ganha mais do que o marido. A providência é de Deus. Mas a responsabilidade de gerir o que está entrando é do casal. A responsabilidade deve ser compartilhada, independente quem está sendo o alvo ali para trazer o resultado da providência de Deus para dentro da casa. Então, é como se fosse um trabalho em equipe. A ideia de casamento é isso. Vamos trabalhar em equipe. Se o trabalho é equipe, eu não posso pegar o que entra para a minha equipe e decidir o que eu vou fazer com ele, sem compartilhar os meus planos, as minhas ideias, com aquele que faz parte da minha equipe.
sem ouvir as opiniões uns dos outros. Isso é importante na vida conjugal. Pode mudar. Os problemas financeiros. Os problemas financeiros que às vezes nós entramos nele, tem algumas causas que são específicas dos problemas. Das dificuldades econômicas, elas podem surgir na nossa vida. Por exemplo, a perda de um emprego. Se alguém perde o emprego, vai surgir o quê? Uma dificuldade econômica, não vai? Vai aparecer uma dificuldade econômica. E eu pergunto, quem é que está livre de passar por uma situação assim? De perder o emprego. Aí eu pergunto, se os dois estão trabalhando para sustentar a casa, está sobrando? Aí você diz, não está sobrando. E se alguém perder o emprego? Se os dois trabalhando é na conta, e se um perder? O que vai acontecer? Problema financeiro na vida do casal, na família. Esse problema financeiro, ele pode se agravar e acarretar e chegar ao ponto de um endividamento. A pessoa pode ficar endividada por causa, talvez, do desemprego, consequência do desemprego, mas alguém pode ficar endividado também por negócio mal feito, por precipitações em adquirir dívidas que está além da sua capacidade e você se endividar financeiramente. Então existe aquele problema que surge porque você não tem como evitar, que é às vezes um desemprego, uma crise às vezes mundial, uma crise que envolve a nação. Tudo isso é possível acontecer, mas existe aqueles que são nós que procuramos, quando nós não usamos a sabedoria e nem os princípios bíblicos para nós gerirmos a nossa condição financeira. Aí entra a questão do descontrole financeiro. A pessoa fica descontrolada financeiramente. Tem pessoas que são descontroladas financeiramente. Tem pessoas que não têm controle financeiro. Outro problema: diferentes visões sobre o dinheiro pode gerar tensão e insegurança. Diferentes visões sobre o dinheiro. Olha que coisa interessante. O que é isso? Diferentes visões sobre o dinheiro. Alguns consideram apenas o dinheiro como apenas uma ferramenta para suprir necessidades básicas. Tem pessoas que consideram o dinheiro apenas uma ferramenta para suprir as minhas necessidades básicas. Então, a minha preocupação com o dinheiro é só suprir minha necessidade básica. Tá bom demais. Só visão a respeito do dinheiro. Só que o outro às vezes não vê dessa forma. O outro às vezes vê o dinheiro como um símbolo de status, de poder, de liberdade. Não é verdade? Alguém acha que tem que ganhar porque ele precisa ganhar mais, porque ele tem que ter diante da sociedade, ver que está conquistando, que alguém. Não é assim? Tem pessoas que acham dinheiro. A visão do dinheiro você deve buscar nesse sentido. Há quem associa a felicidade à sua segurança financeira. Ele só é feliz se ele tiver uma boa segurança financeira. Então, para isso, ele vai correr atrás de um acúmulo de dinheiro para trazer a felicidade para ele. É um tipo de visão a respeito. E há quem enxerga o dinheiro como algo negativo.
Há quem enxergue o dinheiro como uma ferramenta que corrompe e que gera conflitos. Então essas diferentes visões sobre o dinheiro, ela pode gerar tensões entre o casal. O casal que pensa diferente a respeito do dinheiro, isso pode gerar uma tensão na vida conjugal por causa do dinheiro. Pode mudar. Divergências sobre finanças. Divergências sobre finanças. O que nós temos aí? Discrepâncias dos hábitos de consumo. O que quer dizer isso? Não há harmonia com relação ao consumo. Às vezes a esposa é aquela que economiza, mas o marido esbanja gasto. Ou o contrário. Esse tipo de situação de desequilíbrio, de falta de harmonia com relação ao consumo, pode gerar problema na vida conjugal, que se não for tratado, pode agravar e com o tempo o desgaste e chegar um tempo que a pessoa chuta o balde na linguagem popular, né? Falta de planejamento financeiro conjunto. O que é planejamento financeiro conjunto? O casal conversar, nós vamos planejar a nossa finança. O que nós temos como objetivo? Eu e minha esposa nós temos um objetivo, que é investir lá na roça. Nós temos um objetivo lá. Então, nós precisamos agora fazer o quê? Sentar, planejar para que nós possamos alcançar o objetivo. Aí isso vai incluir metas, né? Tudo aquilo que envolve um planejamento financeiro que deve ser elaborado em conjunto, porque senão não chega aonde o casal deseja, ou aonde o Senhor quer levar as nossas vidas para abençoar as nossas vidas. Diferentes prioridades em relação aos gastos e economias pode levar a conflitos constantes. Diferentes prioridades. Eu coloquei dois exemplos aqui. Um exemplo, né? A esposa tem como prioridade reformar a casa. O marido tem como prioridade trocar o carro. E aí fica aqui conflito. A esposa quer reformar a casa porque ela fica mais às vezes dentro de casa lá, quer um conforto e tal. E o marido, não, eu tenho que trocar de carro. Aliás, irmão, né? Eu já tive carro e os irmãos que têm sabem que a gente tem que cuidar do bem, mas sem que aquilo se torne na nossa vida algo que afete o nosso relacionamento. Tem pessoas que são capazes de ficar alisando um carro horas e horas, né? Vai lá, alisando o carro, horas e horas, lava, levanta cedo, lava o carro e tal, que coisa toda. Não é isso? E com a esposa, às vezes, o tratamento é completamente diferente. Então, essas coisas não podem existir. Prioridades devem ser observadas. Aí, se tem essas duas prioridades divergentes, o que o casal tem que fazer? Tem que chegar no consenso. O que é mais importante no momento? A reforma da casa ou trocar o carro? Chegar no consenso e tomar a decisão em conjunto.
tomar decisão em conjunto. Vamos mudar isso. Os problemas financeiros podem também existir devido à falta de diálogo. Falta de diálogo. A ausência de conversas abertas e honestas sobre o dinheiro dificulta a resolução de problemas e o alinhamento de expectativas. Ou seja, o casal não conversa sobre o dinheiro, não tem uma conversa franca, aberta sobre a questão financeira, sobre o que querem, sobre as expectativas. E isso acaba gerando também um problema futuro. Infidelidade financeira. Infidelidade financeira. O que é infidelidade financeira? Hein? Esconder gastos. Esconder gastos. Às vezes, um gasta alguma coisa sem falar com o outro e esconde que está gastando, não fala com o outro, compra escondido sem falar, sem trocar ideia. Não é isso? Infidelidade financeira. Aí faz uma dívida com cartão de crédito, mas não fala com o marido, ou o marido não fala com a esposa. O nosso cartão lá em casa é compartilhado, né? Então, tudo lá em casa é compartilhado, a dívida também. Principalmente as dívidas. Mas eu tenho acesso ao cartão de crédito dela, ela tem acesso ao meu cartão de crédito, a gente sabe que a pessoa está gastando. Mas pode acontecer, irmãos, de que a esposa tem o cartão de crédito que é dela e o marido não sabe de nada que ela está gastando. E ela faz dívida e esconde o marido. Aí quando o negócio fica difícil, incontrolável, aí vem e joga a bomba em cima do marido. Ou pode ser o contrário também. Né? Então, esconder dívidas, esconder gastos, esconder informações financeiras, está falando de infidelidade financeira que pode gerar problema na vida conjugal. O impacto, qual é o impacto dos problemas financeiros na vida do casal? O impacto do problema financeiro aumenta o estresse. E realmente. É ou não é? A gente está no problema financeiro, como que isso estressa a gente? Aumenta o estresse. A pressão financeira, ela acaba afetando a saúde mental individual e a harmonia do casal. Porque a pessoa, que às vezes alguns ficam mais afetados que o outro, tem pessoas que têm a condição de lidar com um problema melhor do que o outro. E se aquele tem uma fraqueza e fica no estresse elevado, aí vem o nervosismo, aí discute por qualquer coisa, aquela coisa toda, dá uma confusão dentro de casa, né? Um impacto de um problema financeiro. Os conflitos constantes sobre o dinheiro podem levar ao ressentimento e ao afastamento emocional, ou seja, a pessoa começa a ir afastando emocionalmente do outro. É tanta discussão, tanto conflito envolvendo as finanças e tal, e aquilo vai desgastando e vai gerando esse tipo de problemas. E também problema financeiro pode gerar dificuldade para tomar decisões. O estresse, a pessoa estressada, chega às vezes em um grau que acaba afetando a dificuldade até para tomar decisões com relação às necessidades familiares.
Bom, até aqui nós falamos dos problemas. E falamos de um bocadinho de problema aí, com relação às finanças. Então nós vamos falar um pouco agora sobre a solução. Tem que ter solução. Todo problema tem que ter solução, ainda mais para o servo de Deus. O servo de Deus, então, né? Agora não adianta eu pegar e o negócio está difícil, eu oro ao Senhor, para o Senhor resolver meu problema, mas eu não tomo atitude nenhuma. Eu quero que o Senhor mande um anjo, vai lá, paga minha dívida, né? Assim? Fico esperando uma coisa desse tipo. Então o que é a solução? Lembra que a falta de diálogo sobre as questões financeiras é um problema? Então qual é a solução? Diálogo, conversar sobre o assunto. É fundamental que o casal converse abertamente sobre as suas finanças e expectativas. Qual é a condição nossa financeiramente hoje? Como nós estamos financeiramente hoje? Qual é a nossa expectativa? O que nós almejamos para o amanhã? O que nós temos como conquista, queremos conquistar? Depois que a gente conversa sobre essas questões, expectativa nossa, precisamos também pensar na questão das metas. As metas que nós vamos fazer, metas financeiras para conquistar aquilo que nós queremos. Né? Deixar a coisa rolar do jeito, de qualquer jeito, a gente não vai chegar nunca àquilo que nós estamos querendo alcançar. Para alcançar os objetivos, a gente precisa muitas vezes estipular metas. Aí que entra a questão do planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Tem um texto bíblico que diz o seguinte: que ninguém que vai construir uma casa, uma torre, qual a pessoa que vai construir sem antes fazer uma avaliação do seu orçamento para ver se dá para concluir o seu projeto? Para depois não parar de passar vergonha e falar assim, esse aí que a pessoa construiu não acabou. A Bíblia fala sobre isso. Então, o que a Bíblia está ensinando com isso? Planejamento. Planejamento financeiro. Aí, no planejamento financeiro, precisamos criar um orçamento. Criar um orçamento para a gente colocar em prática aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que são as nossas expectativas. Nós temos que fazer um planejamento financeiro. Aí eu vou construir uma casa, eu quero construir uma casa. Eu fico só, eu quero construir uma casa, e pedindo ao Senhor que eu quero construir uma casa, mas eu não planejo. Eu não ajudo dinheiro, eu não tenho foco nisso. Né? Então, planejamento financeiro. O planejamento financeiro envolve o quê? Estabelecer metas financeiras conjuntas. Metas financeiras conjuntas. Em metas financeiras conjuntas, o que nós temos que pensar? Vamos ajuntar quanto e em quanto tempo para nós chegarmos ao propósito, conquistarmos aquilo que nós queremos. Quanto que nós vamos ajuntar? Como que nós vamos ajuntar? De mês em mês, um valor X, até nós alcançarmos aquilo que nós queremos. Isso é meta. Meta financeira. E desenvolver o quê? Um plano de economia. O que entra no plano de economia? Tá lá. Vamos cortar? Economizar, nós temos que cortar alguma coisa. Aí nós temos que entrar no acordo. O que nós vamos cortar? É por isso que tem que sentar o casal. O que nós estamos gastando? O quanto nós precisamos juntar todo mês? Para a gente conseguir juntar esse valor todo mês, o que nós podemos economizar? O que nós podemos cortar dos nossos gastos que não vão fazer falta para a gente? Né? Isso é planejamento financeiro. São soluções para a gente evitar agravamento de problemas que podem gerar conflitos sérios na nossa vida. E nós temos os princípios bíblicos sobre as finanças. Trabalho e diligência, ou seja, trabalhar com zelo, com dedicação.
Isso é um dos princípios bíblicos com relação às finanças. A Bíblia valoriza o trabalho como meio de sustento e prosperidade. A Bíblia valoriza o trabalho como meio de sustento e prosperidade. O que diz em Provérbios 14, 23? Em todo trabalho há o quê? Aproveite. Mas ficar só em palavras, o que acontece? Leva a pobreza. Em todo trabalho há aproveite. Você está trabalhando, você está trazendo alguma coisa para dentro de casa. Mas se eu ficar igual para Carimbão, amanhã eu vou, só de palavras, eu quero escutar isso, eu quero fazer aquilo, né? Mas eu nunca tomo atitude para fazer, isso vai acarretando numa vida de pobreza. Então a atitude, ela é fundamental. Planejamento financeiro, já falamos, é importante planejar as finanças, estabelecendo metas, administrando os recursos com sabedoria. Administrando os recursos com sabedoria. Deus te deu uma bênção, entrou tanto para sua casa. Agora você tem que ter sabedoria para pegar todo aquele dinheiro que entrou, glorificar a Deus porque entrou, entender que Deus, você é mordomo daquilo que Deus está te dando para você gerir, e gerir com responsabilidade, e gerir com sabedoria. Como que eu vou fazer com isso que está entrando? Não. Economia e moderação, ou seja, precisamos, um dos princípios bíblicos é que nós devemos aprender a economizar e gastar os nossos recursos com moderação. A Bíblia incentiva a evitar o endividamento excessivo. O que é endividamento excessivo? Bom, dizer que a gente não pode fazer dívida, nem sempre você vai conseguir. Por exemplo, uma coisa, fazer uma dívida com 30 dias, parcelamento, passando que você tem condição de pagar, que você, né? Mas existe endividamento excessivo. Quer ver uma coisa? Às vezes, alguns colegas dizem assim, não, mas porque o senhor comprou um carro, você não tem um carro, não comprou um carro. Eu falo assim, porque eu não tenho dinheiro. O que adianta eu chegar lá, fazer um financiamento de um carro, dar uma entrada, valor X, consigo? Consigo. Faz o financiamento do carro, um valor que eu não vou conseguir pagar, o máximo que eu vou conseguir é aborrecimento para a minha vida, aborrecimento para a minha casa, para a minha esposa, para a minha família. Não é isso que vai acontecer? E depois a vergonha de ter que entregar o carro para a financeira porque eu não consegui pagar. Ainda perdi tudo aquilo que Deus me deu antes, que eu poderia ter tido sabedoria para gerir e aplicar na hora certa, no lugar certo. Então, é melhor não fazer. Vou andar a pé. Mas sempre Deus abre uns irmãozinhos abençoados para carregar a gente. Então, irmãos, vamos mudar aí, próximo. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 55, 2. Por que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? Por que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? O que a Bíblia está querendo dizer com essa situação, com essa frase? Por que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? A pergunta é sobre o ato de gastar o dinheiro, às vezes com aquilo que não é necessário. Você gastar dinheiro com aquilo que não vai te satisfazer, não vai trazer a satisfação necessária para a sua vida. Não supra as necessidades mais profundas da alma também, né? Porque lá a Bíblia está falando sobre questão também espiritual. Então a questão aqui é desperdício. A pessoa não pode sair desperdiçando.
Dinheiro, né? A frase é um convite para avaliar nossas prioridades, reconhecer o que realmente importa e direcionar todos os nossos esforços para aquilo que realmente é a nossa necessidade material e também a nossa necessidade espiritual. Então precisamos fazer essa avaliação e dedicar a isso. O papel, pode mudar, o papel do dinheiro na perspectiva bíblica. A Bíblia não vê o dinheiro como algo intrinsecamente mal. Tem pessoas que falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia diz? O dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o problema não é o dinheiro, mas é o apego excessivo e a maneira como eu vou lidar com o dinheiro. Esse é o problema. A Bíblia oferece um guia abrangente para a administração financeira, incentivando o trabalho árduo, o planejamento, a generosidade e a confiança em Deus como provedor. Generosidade e a confiança em Deus como provedor. Seguir esses princípios é possível alcançar uma vida financeira equilibrada em conformidade com os valores cristãos. Então, se nós seguirmos o que a Bíblia nos orienta com relação às finanças, nós vamos poder ter uma vida financeira equilibrada, glorificando o nome do Senhor. Pode mudar. Princípios bíblicos sobre a finança no casamento: unidade e mordomia. Tratar o dinheiro não como algo meu, mas como algo que eu preciso gerir, daquele que é o dono dele, aquele que me proveu, né? O casal deve trabalhar em conjunto, como uma equipe, administrando as finanças com sabedoria e responsabilidade, reconhecendo que tudo que possui vem de Deus. Comunicação e transparência é fundamental que o casal converse abertamente sobre as finanças, compartilhe seus objetivos financeiros e tome decisões em conjunto. Equilíbrio e moderação. Nós falamos um pouquinho sobre isso, equilíbrio e moderação. A Bíblia ensina sobre a importância de evitar excesso e ganância, buscando um estilo de vida equilibrado, evitando dívidas desnecessárias. Generosidade e doação. A Bíblia incentiva a generosidade e a doação. A generosidade e a doação em todos os aspectos, incluindo na obra de Deus. Incluindo na obra de Deus. Evitar a ganância e ao amor ao dinheiro. Aqui nós encerramos esses aconselhamentos com relação às finanças. Eu encaminhei a apostila, o pastor Charles, né? Encaminhei para você a apostila. Depois, quem quiser a apostila, eu encaminho os irmãos em PDF, os irmãos ver o que foi falado aqui, relembrar o que foi falado, tá bom? E que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, nos ensine a lidar com as nossas finanças, seguindo os princípios bíblicos. Nós vamos, meus irmãos, agora encerrar. E antes de nós encerrarmos, nós vamos cantar mais um louvor e depois nós